Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como conectar o Node com o banco de dados MySQL. Por exemplo, eu tenho o banco de dados MySQL sendo a base de dados Selk e eu quero conectar o Node com essa base de dados Selk. Como que eu realizo esta conexão? Então, neste tutorial será apresentado como realizar a conexão, inclusive eu posso conferir, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Também será apresentado como criar uma models no Node e esta models também fica responsável em criar a tabela no banco de dados. Eu não preciso criar manualmente. A própria models encarrega-se de criar, por exemplo, a tabela Homes. Por que eu estou criando essa tabela Homes? Porque no decorrer das aulas eu quero converter que este nosso site ele obtenha as informações do banco de dados. Então, bora implementar a conexão do Node com o MySQL. Para começar, eu pego o código-fonte das aulas anteriores, caso você não esteja acompanhando, abaixo desta aula há o link para você acessar a playlist completa. Eu abri o front-end, abrindo o front-end no editor, eu startei, utilizei primeiro o comando npm install para instalar as dependências, depois executei este comando para rodar o projeto através do terminal do editor. Executado com sucesso, posso abrir localhost 3000, abrir este endereço e tenho o resultado das aulas anteriores. E também abri o back-end no editor e em seguida startei. Primeiro rodei o comando npm install para instalar as dependências, depois executei o comando nodemon app.js para rodar o projeto. Caso você não esteja acompanhando as aulas, a sequência das aulas e simplesmente acessou esta aula, não esqueça de instalar a dependência nodemon de forma global no teu sistema operacional através do prompt de comando. Aqui está a instrução como instalar. Ok, projeto rodando corretamente, posso conectar agora este projeto com o banco de dados. Para poder conectar, eu preciso ter o MySQL instalado. Caso você não tenha o MySQL instalado, abaixo desta aula também há um link para você acessar um tutorial apresentando como instalar o MySQL. E também, após ter instalado o MySQL, também tem um link para você instalar o Workbench. Para que serve o Workbench? O Workbench é para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Instalado o MySQL e o Workbench, podemos continuar com a aula. Venho no arquivo ler, porque neste local eu quero acrescentar o comando que eu preciso executar. Eu preciso instalar uma dependência, pesquiso por essa dependência, pesquiso por npm sequelize. Para que serve essa dependência? É uma biblioteca JavaScript que facilita o gerenciamento de banco de dados que utiliza a linguagem SQL. E o MySQL utiliza o SQL. Abro o site da dependência, eu tenho como instalar, então eu preciso instalar a dependência, ou eu posso ir direto no site da documentação. Ao invés de eu acessar o npm, eu quero o site do Sequelize. Tem o sequelize.org. O site atualmente é esse endereço. Tenho como instalar, mas venho na última versão, documentação 6. Abrindo a documentação, tenho como começar a utilizar. Preciso instalar o Sequelize, pego o endereço, retorno no back-end, preciso pausar o servidor. Com o servidor pausado, colo o comando e também colo no arquivo ler para vocês terem a sequência de comando. Dependência instalada com sucesso. Próximo, confiro, retorno na documentação. Quando eu instalo o Sequelize, eu não instalo o drive do banco de dados. Eu preciso instalar o drive do banco de dados que eu quero utilizar. É o PostgreSQL, o MySQL, MariaDB? No meu caso é o MySQL. Pego este comando, importante, é MySQL2, tem o 2 no final. Atualmente é esta a versão que deve ser utilizada. Pego o comando, em seguida colo, também colo no arquivo ler para vocês terem a sequência de comando. Drive do banco de dados instalado com sucesso, posso startar o projeto. Para startar, utilizo o nodemon app.
startado corretamente, agora eu preciso conectar este projeto com o banco de dados MySQL. Durante a instalação do MySQL, que eu apresento no tutorial que está disponível abaixo desta aula, durante a instalação eu falo para você anotar o banco de dados, o usuário e a senha que é criada. Então, são essas credenciais que eu preciso utilizar. Se você anotou, então você tem as credenciais. Se você colocou exatamente as mesmas credenciais que eu coloquei, então você vai seguir exatamente conforme eu coloquei em relação às credenciais. Dependências instaladas, abro o Workbench que eu havia instalado anteriormente, que eu citei para vocês que vocês precisam instalar. Abro o Workbench, com o Workbench aberto, preciso criar a base de dados, executo este comando, criar uma base de dados com o nome de Selk, terá caracteres especiais, então coloco o TF8, porque vai ter tio, cedilha, acento, MB4, para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais para o TF8, em seguida o TF8 MB4, conforme eu citei. Unicode ICI refere-se ao sistema de busca. Executo a instrução, base de dados criada, confiro se realmente criou, atualizo, ok, criou a base de dados Selk. Essa base de dados não tem nenhuma tabela, não tem problema, então, criada a base de dados. É para esta base de dados que eu preciso fazer uma requisição. Retorno novamente no editor, crio um novo diretório com o nome de models. Dentro desse diretório, crio um arquivo com o nome de db, sendo banco de dados, e em seguida extensão JS. E utilizo o Sequelize. Como que eu utilizo o Sequelize? Nada melhor que consultar a documentação. Conectar com a base de dados. Primeiro eu importo o Sequelize, depois eu instancio, utilizo o Sequelize, então new Sequelize, utilizo o que eu importei, e ao instanciar o Sequelize, passo como parâmetro a base de dados, o usuário, a senha, onde está o banco de dados. Eu estou utilizando MySQL, MariaDB, PostgreSQL, então é isso que será implementado agora. Crio uma constante com o nome de Sequelize, e esta constante Sequelize vai receber o seguinte: utilizo o require para incluir a dependência que eu instalei, Sequelize. Depois eu realizo a conexão. Pego esta segunda opção, copio toda ela, e essa constante Sequelize que vai possuir a conexão com o banco de dados. New Sequelize, utilizo a palavra reservada new para instanciar o Sequelize e passar como parâmetro a base de dados. Qual base de dados? A base de dados Selk. É essa base, então já coloco Selk. Depois usuário. Durante a instalação do MySQL eu utilizei o root conforme o tutorial do link abaixo. Coloquei a senha de 1 até 6. O banco de dados está local, está no próprio computador. Eu estou utilizando o MySQL, então deixo o drive MySQL. Já tenho a conexão, só falta exportar. Utilizo o módulo.export para exportar. Exporto é o Sequelize, porque é aqui que eu tenho a conexão. Conexão com banco de dados criada com sucesso. Posso incluir no arquivo app. Então, eu crio uma constante com o nome de db e, em seguida, require para incluir o arquivo que está dentro do diretório. Então, preciso acessar o diretório models e, em seguida, db.js. Se conseguir realizar a conexão com sucesso, não vai apresentar erro nenhum. Servidor iniciado na porta 8080 não apresentou erro nenhum, significa que conseguiu realizar a conexão. Mas eu quero ser mais claro que eu consegui realizar a conexão. Para isso, pego o Sequelize, que possui a conexão, depois a função Authenticate. Caso tenha realizado a autenticação correta, acessa o DEN e nesse DEN eu crio uma função e posso imprimir um valor. Caso não consiga realizar a conexão, acessa o CAT e nesse CAT eu posso imprimir o erro. Também
crio uma função e dou um console log indicando que não conseguiu realizar a conexão com sucesso. E quero imprimir a seguinte frase, por exemplo, erro, conexão com banco de dados não realizada com sucesso. E quando conseguir realizar a conexão corretamente, pego este console e altero, não é erro, conexão com banco de dados realizada com sucesso. Conferir se realmente realizou a conexão, exato, conexão com banco de dados realizada com sucesso. Assim eu consigo ser mais claro que conseguiu realizar com sucesso. Retiro a letra E, não existe essa base de dados, erro, conexão com banco de dados não realizada com sucesso, não conseguiu realizar. Desta forma, você consegue testar melhor se realmente conseguiu ou não. Quando você colocar em produção, colocar em um servidor online para as pessoas acessarem, você retira esta frase. Pode comentar. Mas no momento, ao invés de eu deixar assim, retiro o comentário, eu quero que ele apresente conexão com o banco de dados realizado com sucesso, manteve a frase. Eu posso agora criar uma modus. Para que serve modus? Modus é utilizada para manipular as informações com o banco de dados. Por exemplo, quando eu quero salvar, editar, apagar, eu utilizo a modus. E para criar uma modus, retorno na documentação modus básica e para criar uma modus, primeiro preciso ter a conexão com o banco de dados. Pego a conexão com o banco de dados, utilizo a função define, passo o nome da tabela, em seguida a coluna first name, você pode colocar o nome que você quiser para a coluna, o tipo de valores que a coluna recebe, se é obrigatória ou não, por exemplo aqui, pode ser nula? Falso, não pode ser nula. Se não pode ser nula, quer dizer que é obrigatório. Já na parte inferior, na coluna last name, também é string, mas aqui eu não coloquei o valor, quer dizer, a documentação não colocou que não pode ser nula, então significa que não é obrigatória. É isso que eu preciso implementar, criar uma modus. Venho no diretório modus, crio um nome da modus home.js e dentro deste arquivo, primeiro uma constante com o nome de Sequelize. Esta constante recebe require a dependência, sendo a dependência Sequelize. Também preciso a conexão com o banco de dados, uma constante DB recebe a conexão com o banco de dados que está dentro do arquivo, então preciso acessar, é o arquivo que está sendo o arquivo DB. Acrescentei neste local a conexão, então no arquivo app não preciso mais a conexão com o banco de dados. Posso excluir. Fecho o arquivo ler também e na modus home crio uma constante com o nome de home, sendo a página inicial do site. Qual constante que possui a conexão com o banco de dados? É a constante DB. Depois define, conforme a documentação indica, conferir, exato, define, nome da tabela. Eu tenho a tabela no banco de dados? Não, eu não tenho, mas não tem problema. Depois eu crio. Crio um objeto porque vai ter mais de uma coluna. Primeira coluna será a coluna ID. Esta coluna é do tipo, indico que será sequelize.inteiro, então é integer, está aqui, do tipo inteiro. Também será auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar o valor. Eu não preciso enviar valor para esta coluna. Por exemplo, o primeiro registro terá o ID 1. Quando eu quiser cadastrar o segundo registro, o próprio banco de dados encarrega-se de colocar o ID 2. É obrigatório, então preciso colocar conforme a documentação indica. Pode ser nula? Falso, não pode ser nula. Então, se não pode ser nula, significa que é obrigatória. E também indico que será uma chave primária, indicando que a chave primária, cada registro terá um ID único. Este ID nunca pode repetir. O primeiro registro tem o ID 1. O registro 2 não pode utilizar o ID 1. Deve utilizar outro número, por exemplo, 2. O registro 3 não pode utilizar o ID 2 e nenhum, porque já
outro registro está utilizando, então deve utilizar, por exemplo, 3 ou qualquer outro número. Coloquei a coluna ID, retorno no navegador qual coluna que eu tenho. Então, eu tenho esse título, depois segundo título, terceiro. Como que eu coloquei no app? Eu coloquei já. Então, texto 1, eu utilizo esse mesmo nome para seguir o padrão. Crio um objeto porque vai ter, por exemplo, type. O que essa coluna recebe? Ela recebe uma string, um texto. Então, coloco string, é obrigatória. Para indicar que é obrigatória, eu utilizo indicando que não pode ser nula. Pego isso aqui como exemplo, colei mais 2 vezes, porque depois eu tenho o texto 2, altero para texto 2, é string obrigatória, e tenho o texto 3. Alterei em relação ao texto, tenho a parte do botão. 1, 2, são 2 botões, sendo btn title, sendo o título do botão, e também o link do botão. São esses valores, eu quero que sejam dinâmicos, venham do banco de dados. Criado a models, posso exportar. Para exportar, module.export, eu exporto qual é o nome da constante. O nome da constante é home. Mas eu não tenho essa tabela no banco de dados. Eu não consigo salvar. Eu quero implementar de tal maneira que o próprio projeto encarregue-se de criar a tabela. Eu não preciso criar manualmente. Acrescento esta models home no app. Preciso importar para poder utilizar uma constante com o nome de home. Recebe o seguinte: utilizo require para incluir. Eu quero incluir a models que está dentro do diretório models. Incluí a home. Eu tenho a home, executou com sucesso conexão com banco de dados. Anteriormente não apresentou conexão realizada com sucesso. Por quê? Não tinha o arquivo DB, eu não estava incluindo mais no app e também não estava incluindo a home. A partir do momento que eu incluí a models home, ao incluir a models home, a home incluiu DB. Incluindo o DB, apresentou conexão com banco de dados realizado com sucesso. Conectou com banco de dados, mas eu não tenho essa tabela user, não, é a tabela homes no banco de dados. Como que eu faço para que o SQLite encarregue-se de criar? Isso eu retorno na documentação. Models, sincronizar a models, eu tenho essas 3 instruções. Qual é a diferença? User sync, ela verifica, então, se não existir a tabela, cria a tabela. Então, na maioria das vezes, você vai utilizar essa instrução. Já essa segunda, raramente você vai utilizar. Por quê? Ela primeiro exclui, então, primeiro exclui a tabela, depois cria novamente. Não é isso que eu quero criar. Ou quando você já tem a tabela no banco de dados, já tem a tabela, mas você fez alguma alteração aqui na models e você quer que a alteração da models também venha a valer no banco de dados. Então, para isso, você utiliza essa instrução. Eu posso apresentar as 2 instruções, essa e essa aqui, que são mais utilizadas. A intermediária, sendo essa aqui, você já entendeu. Exclui a tabela, depois de ter excluído a tabela, aí sim cria. Já essas 2 aqui são mais utilizadas. Eu acrescento a instrução, é users? Não, o nome da models é home. Então, preciso alterar o nome da models, colocando home. Posso colocar um comentário para que serve essa instrução, é criar a tabela no banco de dados, no BD. Conferir se realmente vai criar. Eu salvei. Ao salvar, confiro. Exato. Criou a tabela. Então, se não existir a tabela homes, cria a mesma. A coluna ID do tipo inteiro não pode ser nula, auto-incrementa. Tem a segunda coluna, texto, um varchar 255, não pode ser nula. É isso que eu coloquei no texto. Texto 1.
é do tipo string, varchar. Eu coloco aqui string, que é um texto, e no banco de dados, quando eu quero salvar um texto, coloco 255 varchar. Então, varchar, quando eu quero salvar um texto curto, coloco varchar. Mas quando você quer salvar, por exemplo, um artigo, conteúdo, texto do artigo, você não utiliza varchar, você coloca text. Você quer colocar uma descrição do produto, então você utiliza o text. Mas quando você quer no máximo 255, utiliza o varchar. Depois também tenho a coluna create@ e update@. Essas duas colunas são criadas por padrão, indicando quando eu estou cadastrando o registro e quando eu estou editando o registro. Data e hora e não pode ser nula. E além disso, chave primária, eu coloquei que o ID é chave primária, exato. Estou indicando que a coluna ID é uma chave primária e colocou isso. Em seguida, INODB. Quando eu utilizo o INODB, posso fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira. Eu quero apresentar a segunda instrução. Qual que era essa instrução? Então, pego a mesma, copio esta instrução, colo e preciso alterar o nome da models. O nome da models é home. Comento essa instrução da parte superior. Para que serve essa instrução? Verifica se há alguma diferença na tabela em relação a models, realiza a alteração. Por exemplo, quero acrescentar mais uma coluna, btn link teste. Coloquei o teste no final. Salvo, conferir o que será executado, confiro no terminal e temos aqui, ele está executando ainda, mas já apresentou. Alterou a tabela homes, adicionando a coluna btn link teste do tipo varchar, porque eu coloquei, do tipo string, texto, e não pode ser nula. Exato, executou corretamente. Posso conferir no Workbench, recarrego e tenho a tabela, sendo a tabela homes, venho em coluna e tenho a coluna btn link teste. Mas agora eu quero excluir essa coluna. Como que eu faço? Eu simplesmente faço isso daqui. Pego, apago, apaguei, não salvei ainda, em função de o home sync alter true estar funcionando, eu salvo, conferir se ele vai fazer a devida alteração, conferir se ele tem, exato, ó, drop, alterar a tabela homes, drop btn link test. Ele apagou, posso conferir se realmente só aguardo o término, executou com sucesso, então agora sim posso conferir. Recarrego novamente, tem a coluna teste? Não, não tem mais a coluna teste, está funcionando corretamente. E esse terceiro, se você quiser, você também pode testar. Faço o seguinte, então, por exemplo, eu acrescento uma coluna, agora a coluna teste, esta coluna teste, e antes de eu salvar, retorno na documentação e pego essa instrução. Pego ela e é user? Não, o nome da models não é user, é home. Coloco home e também coloco um comentário. Primeiro apaga a tabela, depois que apagar a tabela, cria a tabela. Será que vai executar essa instrução? Conferir se realmente executou. Drop table, se existir a tabela homes, drop table, apague a tabela, depois cria novamente a tabela. Fez isso? Confiro no Workbench, recarrego, tem a coluna teste? Exato, tem a coluna teste. Então, apresentei para vocês as três instruções. O meu objetivo não era apresentar essa terceira, mas aproveitei também, apresentei. Mas agora eu não quero mais essa coluna teste. Como que eu faço? Qual instrução que eu executo? Essa daqui. Verifica se há alguma diferença na tabela e realiza a alteração. Deve executar um drop na coluna teste. Fez isso? Exato. Deu um drop na coluna teste. Não deve ter mais a coluna teste. Ok? Executou corretamente, não preciso mais. Comento isso aqui para não ficar executando constantemente, porque vai consumir
processamento, implementado a parte para conectar o Node com o banco de dados, realizamos a conexão corretamente, em seguida criei a tabela. Para criar a tabela, apresentei essas 3 funções que facilitam. O próximo passo é cadastrar um registro, criar uma rota para cadastrar o registro, mas essa parte de cadastrar o registro será abordado na próxima aula. Então, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Então, eu aguardo você em uma próxima aula.